Amém, igreja? Você pode mais uma vez aplaudir a Jesus? Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Glórias a Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Aleluia. Louvado seja mais uma vez, sempre, sempre, o nome de Jesus. Amém. É com grande alegria que retorno depois de 20 dias de férias, né? Ficamos esses 20 dias lá com a nossa filha Mirtes, com os 2 netos lá em Gramado. Retornamos ontem. Foi um dia especial de descanso e muita saudade de vocês. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, sob inspiração divina. Capítulo 26, esse é um texto, eu diria, é um texto clássico, né? Onde fala sobre a ceia do Senhor. Mateus 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Irmãos, é importante, é extraordinário como Jesus demonstra uma dependência do Pai. Ele nos mostra sempre que Ele depende do Pai. E o Senhor nos ensina através do seu Santo Espírito que a nossa dependência ao Pai Eterno deve ser algo contínuo e crescente. É diferente de como nós criamos os nossos filhos. Nós criamos os nossos filhos, preparamos para que eles possam enfrentar o mundo, para que eles possam se tornar independentes. Mas o Senhor nos ensina, Ele cuida da gente para que a gente continue dependendo dEle a cada dia, a cada momento, mais e mais. E Jesus nos mostra nisso, nesse texto, quando Ele ora ao Pai. Que coisa tremenda. Irmãos, participar da ceia do Senhor é uma pela Igreja de Cristo, onde nós proclamamos a sua morte, onde nós anunciamos com grande alegria a sua ressurreição, e onde também nós rendemos graças ao Senhor por todas as bênçãos recebidas, não é? Pelo cuidado que Ele tem para conosco, onde nós, de uma maneira muito especial, como Igreja de Cristo, reunidos, cumprimos a ordenança da ceia do Senhor. Ele diz: em memória, o nosso Redentor está vivo, aleluia. E a igreja, e nós como igreja, nesse momento tão especial, nós proclamamos que Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive e vive eternamente. O texto nos mostra Jesus Cristo reunido com seus discípulos, celebrando a Páscoa. Aquele foi um momento muito especial. Podemos dizer que foi um momento histórico, onde o Senhor Jesus celebra a última Páscoa, porque a Páscoa tinha uma mensagem: o Redentor, o Messias virá, enviado pelo Pai, Ele virá. E Ele estava ali com seus discípulos, já no final da sua missão aqui na terra. E um momento histórico também, porque
logo após a celebração da Páscoa, ele institui agora a ceia do Senhor. Não mais o cordeiro pascal, não mais as ervas amargas, mas agora apenas dois elementos: o pão e o fruto da videira. O pão simbolizando o seu corpo, que dali a instantes seria entregue, e o fruto da videira, o vinho, simbolizando o seu sangue que seria derramado. A celebração da ceia do Senhor, irmãos, ela chegou como uma ordenança à igreja de Cristo, mais uma vez como memorial da sua entrega em nosso resgate e em sua ressurreição vitorioso sobre o pecado, a morte e o inferno. E ao ressuscitar, ele estava de posse das chaves da morte e do inferno. Participar da ceia do Senhor é uma das experiências mais ricas vividas pela criatura, pela nova criatura em Cristo Jesus. Nós podemos dizer, igreja, que é uma expressão concreta do grande amor de Deus, grande, imensurável amor de Deus para conosco. É uma demonstração prática da sua graça, a sua graça salvadora, aleluia. Participar da ceia do Senhor, irmãos, nos faz vivenciar ao menos 3 experiências marcantes, que sempre nos fazem lembrar do amor, da salvação e da maravilhosa bênção de render graças ao Senhor. E nós observamos que em toda a palavra, o Senhor, Ele expressa não somente o seu amor, não somente o seu cuidado, mas Ele nos faz conhecer das suas promessas. Celebração da ceia é para a sua igreja. Jesus voltou para o Pai, mas Ele não nos deixou sozinhos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, você vê isso. Quando Ele disse: eu irei para o Pai, rogarei ao Pai para que vos mande um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, aleluia, e que não pode receber. Somente aqueles que estão em Cristo recebem e tornam-se santuário do seu Santo Espírito. Receber o Senhor. Receber o Senhor significa que não podemos mais viver como antes. Receber o Senhor significa que tudo aquilo que nós planejávamos agora é diferente. Planejando sob uma condição maravilhosa: Senhor, é da tua vontade. Celebrando, irmãos, com grande alegria e tendo como costume real de colocar a nossa vida no altar do Senhor, de estar disponível para o seu agir e aceitando tudo aquilo que Ele tem para mudar na nossa vida. Eu tenho dito isso praticamente em todos os cultos. Não é suficiente somente dizer: Senhor, eis-me aqui, mas é preciso dizer: Senhor, eis-me aqui. Faz como o Senhor tem que fazer, porque eu aceito, eu quero ser transformado, aleluia. E essa transformação, ela é maravilhosa, ela é uma transformação benigna, é uma transformação abençoada, onde o Senhor nos ensina que devemos guardar o nosso coração. Ah, coração, como é enganoso o nosso coração. Eu sei que todos nós não somos mais assim, mas eu costumava há muito tempo, quando olhava para uma pessoa, já dizer: não, eu já sei essa pessoa como é, que coisa triste e terrível. Porque o Senhor nos ensina que nós não podemos, não devemos julgar, mas Ele nos diz que pelos frutos seremos conhecidos. Ah, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não espere do seu irmão ou da sua irmã uma perfeição.
Seria maravilhoso se a gente se desse com todo mundo de uma forma muito tremenda, assim, coração aberto. Mas na realidade isso não acontece. Mas é para acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor nos ensina que não devemos guardar ressentimentos, mágoas no nosso coração. Eu vou dizer uma coisa para você: quando a gente está diante do Senhor, a gente se coloca determinado para que Ele haja e determinado para aceitar as suas mudanças. Tem coisas que aconteceram que a gente não vai lembrar mais, e quando a gente lembra, com toda certeza o sentimento não é mais o mesmo, não será mais o mesmo que na época do ocorrido. Agora, irmãos, a paz de Cristo é a tranquilidade de que em meio das aflições da vida, a sua presença faz a diferença. A paz de Cristo é a certeza de que nele nós já temos a vida eterna, aleluia. A paz de Cristo não depende das circunstâncias, mas somente de cada um daqueles que estão em Cristo. Quando cada um se coloca diante do Senhor, reconhecendo suas falhas, suas dificuldades. Quantas falhas eu tenho, quantas dificuldades. Nós temos visto na palavra que o Senhor usa os improváveis, e eu posso dizer que sou improvável. É verdade. É verdade. No dia 9 completei 29 anos de consagração ao ministério da palavra. E desse tempo, 28 anos como pastor líder. Mas já na consagração, já fiquei durante 11 meses e 2 dias como pastor auxiliar. Experiências que o Senhor tem me feito passar, que são gloriosas, são tremendas. E eu posso dizer para vocês que os melhores anos da minha vida têm sido os 28 anos. Aleluia. Irmãos, a paz de Cristo nos concede a certeza absoluta de que jamais seremos desamparados, jamais seremos esquecidos. Aquele que nos criou, Ele nos conhece perfeitamente, Ele nos criou no seu amor perfeito e absoluto. Todos os meses nós celebramos a ceia do Senhor, e eu digo para você que nessa celebração eu venho como se fosse a primeira e a única. Na celebração da ceia nós anunciamos a Cristo como nosso Redentor e renovamos o nosso compromisso de servi-lo com inteireza de coração. Como discípulos de Cristo, temos comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Se você realmente sente isso do coração, pode dizer amém. Pastor, mas eu lembro de determinadas coisas. Não é só você que lembra. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando lembrar, faz o seguinte: abre a boca, não precisa gritar, e diz que perdoa e abençoa. Faz isso. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe nada pior do que chegar a um ponto de não conseguir ouvir a voz da pessoa. Sabe por quê? Porque isso vai estar com você de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando você estiver dormindo, quando você estiver acordado. É um peso terrível. E o Senhor não criou você nem a mim para isso. Não, rapaz, criou não, rapaz. Gente, é muito fácil a gente joga pedra sentado, correndo, deitado, de pé. Mas o Senhor nos ensina diferente. Quem não tem compromisso com Jesus está fora da sua comunhão. Então, se eu não aceito que o homem, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher, o ser humano. Se o homem não foi criado por Deus, então como é que eu posso ter comunhão com Deus? Se sou favorável
ao assassinato de criancinhas. Ainda no ventre de suas mães, eu não posso ter comunhão com Deus. Se sou contrário ao modelo de família judaico-cristão, se aceito dizer que o modelo dessa família já está ultrapassado, eu não posso ter comunhão com Deus. Não dá, irmãos, não dá para ter comunhão com Deus. Se os nossos sentimentos, se os nossos pensamentos, se os nossos propósitos são contrários aos seus princípios. Mais uma vez, quem não tem compromisso com Jesus está fora da sua comunhão. Não é o que você acha, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que o Senhor quer. Ah, irmãos, o tempo passa rápido, rápido, rápido. Houve um momento na minha vida onde eu tive uma tal antipatia que eu não conseguia ouvir a voz daquela pessoa. E eu posso dizer para você que foi um tempo de sofrimento. Um tempo de sofrimento, mas há alguns anos o Senhor me libertou disso. E me libertou orando e apresentando aquela vida diante dEle. Muitas vezes, não são poucas vezes, muitas vezes nós queremos encontrar a simpatia. Muitas vezes nós queremos encontrar a perfeição que não temos. Mas o nosso texto básico nos diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Ele não diz de todos, de muitos, para perdão dos pecados. Por que ele não diz de todos? E de muitos? Porque é somente para aqueles que recebem e aceitam o seu Filho, né? Que o aceitam a Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador. Deus continua operando milagres, igreja. Deus continua operando milagres. Ele continua o mesmo, Ele continua com o mesmo poder e determinação de nos abençoar. Então Jesus partiu o pão e disse: isso aqui é o meu corpo, que é entregue por vocês. Ele distribuiu o fruto da videira. Isso aqui é o meu sangue, derramado em favor de muitos. É o apóstolo João que diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele disse: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João, no capítulo 1, lá no versículo 7, você vai encontrar isso. Que maravilhosa graça. Somos salvos pela graça por meio da fé, e isso é dom exclusivo de Deus. A salvação nunca veio e jamais virá pelas obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie, como está lá em Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 8. Igreja amada do Senhor, está escrito lá na primeira carta a Samuel, no capítulo 6, versículo 7, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha a aparência, mas o Senhor para o coração. É por isso que ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração.
É por isso que ele diz, acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. O que é que o seu olhar está dizendo? O que as suas palavras estão dizendo? O que o seu falar está dizendo? Porque a gente fala com os olhos, e às vezes é pior do que falar na palavra. Então somente Deus pode sondar o coração, somente Deus pode conhecer as verdadeiras motivações das pessoas. Isso significa que nada fica oculto diante dele. Igreja, nada fica oculto diante do Senhor. Ou seja, Ele escuta todas as coisas, seus olhos veem todas as coisas. Se realmente estamos comprometidos com Cristo, precisamos procurar andar como Ele andou. Isso começa aqui dentro. Aí vai, como é que você está tratando o seu cônjuge? Como é que você está tratando os seus filhos? Como é que você está tratando os seus pais? Espera aí, gente. Familiares, gente que não fala um com o outro. Não tem muito tempo. Acho que é questão de um mês ou dois, falando com determinada pessoa. Perguntei por alguns da família. Disse, pastor, na realidade tem 10 anos que não nos falamos. Eu digo, sangue de Cristo tem poder. Morando no mesmo lugar, na mesma cidade. E hoje com a comunicação de uma forma extraordinária, a gente pode falar com as pessoas a qualquer momento, quem está do outro lado do mundo. Fala imediatamente, a gente não somente fala, mas a gente vê. Irmãos, não podemos nos esquecer que em Cristo nós temos que andar em verdade, fidelidade, amor, graça e misericórdia. Isso não significa que queremos ser melhores do que os outros, não. Mas que queremos andar como Cristo andou. Ele ofereceu o seu corpo por nós. Seu sangue foi derramado em favor de muitos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, eu fui batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito Santo, mas está tudo do mesmo jeito. O que é que falta? Abra o seu coração e deixe Jesus reinar. Sai desse comodismo aí. Levanta e deixa o Senhor reinar. Repreende esse mau humor terrível que chega de repente e não quer mais sair. Sai, porque o teu lugar não é aqui não. Aqui é lugar da presença do Espírito de Deus. A luta é constante, a luta é contínua. Somos aceitos por Deus não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. E a conclusão é que por seu amor, por sua graça e misericórdia, o agir divino tem como objetivo maior a nossa vida eterna. Objetivo maior, a nossa vida eterna. Eita Jesus! A gente não consegue entender tudo aquilo que Deus faz. Ele não responde todas as nossas perguntas. Mas o Espírito Santo nos faz lembrar que Ele não prometeu nada disso para a gente. Ele prometeu o quê? O que foi que Ele prometeu? Ele prometeu que se a gente viver por fé, as coisas serão diferentes. E para viver por fé no Deus eterno, tem que ter a Jesus como Senhor e Salvador. Para viver por fé, como o Senhor eterno tem determinado, tem que deixar
o Espírito agir e aceitar tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado, confortando, consolando, fortalecendo, ensinando e nos fazendo lembrar tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Sabe, irmãos, é necessário que estejamos preparados para que possamos enfrentar as adversidades da vida. Esse preparado não significa somente o conhecimento, mas acima de tudo, dependência do Senhor, submissão a Ele, obediência aos seus princípios, determinação em viver conforme a sua palavra. Amém? Continuaremos então, irmãos, resistentes e alicerçados em Cristo, pois os dias são maus, mas o Deus eterno é o mesmo. Ele nos fez promessas, Ele nos disse que vai participar de uma ceia conosco, aleluia, quando estivermos lá diante dEle. Jesus disse: não beberei mais o fruto da videira, até aquele dia. Já pensaram nisso? Juntos com o Senhor, participaremos de uma ceia muito, muito, muito especial. Deus continua com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma majestade e com a mesma determinação de nos abençoar. Estou falando para a igreja. Agora, quem pode participar da ceia? Aqueles que já confessaram a Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador. Aqueles que já foram batizados nas águas, porque são duas ordenanças: a ceia e o batismo nas águas. O que salva não é o batismo nas águas, mas é o batismo na morte e ressurreição de Cristo. Que batismo é esse, pastor? Quando a gente entende, quando a gente aceita que a morte de Cristo foi a nossa morte, que Ele levou sobre si as nossas dores, nossos pecados e iniquidades, e a sua ressurreição foi a nossa ressurreição para um novo tempo, para um novo dia na nossa vida. É isso. Aí tem aquele texto lá de 1 Coríntios, onde o Senhor fala através do apóstolo Paulo. Ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Aí ele continua: examine, pois, o homem a si mesmo. Aí ele continua: e dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque nesse autoexame ele nos mostra aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser retirado, aquilo que precisa ser mudado, e nos comprometemos com Ele. Ele não diz assim: deixe de participar da ceia. Não, não, não. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29. Então, participar da ceia é um privilégio. Participar da ceia é um ato de louvor. Participar da ceia é um ato de adoração. Participar da ceia é um ato de ação de graças ao Pai eterno por tudo que Ele é e também por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Eu vou insistir mais uma vez, mas agora perguntando, e você responde aí entre você e o Senhor: como é que está o seu coração? Olhe, o coração da nova criatura não pode ser rancoroso, mas amoroso e perdoador. Só quem pode mudar isso é o Senhor. Mas você precisa querer. Se você disser: eu quero, Pai, Ele vai fazer. Agora deixa Ele fazer.
Cuidado com os pensamentos que você está alimentando. Cuidado com os sentimentos que você está alimentando. Cuidado com tudo aquilo que você está guardando no seu coração. Eu espero que todos os crentes em Cristo, aqueles que já foram transformados, aqueles que já professaram a sua fé, já foram batizados nas águas, estejam determinados a viver como o nosso Senhor viveu. Somente esses que já professaram a fé e foram batizados em uma igreja evangélica podem participar dessa ceia. Então a ceia é uma ceia de comunhão, é uma ceia de perdão, é uma ceia de renovação, é uma ceia de confirmação daquilo que cremos. É uma ceia onde nós declaramos: jamais farei concessões ao inimigo da minha vida. Jamais sentarei na mesa para negociar com o inimigo da nossa vida, que é Satanás e seus discípulos. Mas como discípulo de Cristo, continuarei determinado a viver para o louvor da sua glória. Amém? Convido a igreja para ficar de pé.